E aí, disso resulta que sobrevivem os mais aptos nessa luta pela sobrevivência, aqueles que apresentem as características mais vantajosas naquela condição, naquela circunstância ambiental. Isto seria a seleção natural, isso seria o motor da modificação das espécies. Para Darwin, as provas dessa, digamos, realidade seriam, como ele descreve na obra dele, provas geológicas, provas relacionadas com a distribuição geográfica, provas relacionadas com a afinidade e a classificação dos seres, a unidade e semelhança de tipo nas grandes classes e os órgãos vestigiais. De forma geral, para Darwin, as semelhanças biológicas observadas entre os seres, anatômicas, morfológicas, mesmo as bioquímicas e as genéticas, para os evolucionistas modernos, seriam necessariamente uma prova de uma ascendência comum. Uma semelhança implica em uma ascendência comum. As diferenças, por sua vez, seriam resultado de histórias evolutivas particulares. E, finalmente, o aparecimento de seres com complexidade crescente ao longo dos estratos geológicos seriam como que a prova da substituição de certas espécies por outras. Vejam, curiosamente, o que diz o próprio Darwin no esboço da sua obra de 1942. Todos admitirão que se todo fóssil tivesse sido conservado, a gradação seria infinitamente mais perfeita. Para admitir uma possibilidade de seleção, é necessária uma gradação perfeita. A gradação através da qual cada órgão isolado e cada animal com seus conjuntos de órgãos chegou ao seu estado atual, provavelmente nunca será conhecida e tudo apresenta, portanto, grandes dificuldades. Desejo simplesmente demonstrar que o assunto não é tão inacreditável quanto parece à primeira vista, e que podemos ter boas razões para acreditarmos que as espécies descendem de genitores comuns. A dificuldade de imaginarmos formas intermediárias de estrutura não é suficiente para rejeitar de pronto esta teoria. Portanto, Darwin apela a uma enorme boa vontade do público, a necessidade de uma gradação perfeita e que não se rejeita a teoria apesar da dificuldade em imaginar formas de transição. Darwin responsabiliza o futuro por então identificar e por descobrir esses fósseis de transição, por descobrir e identificar essa transição perfeita. Então, assim, Marina, no fundo, então, ele tinha uma grande hipótese, né? Então, observando, fazendo essa analogia entre seleção artificial e seleção natural, na qual ele se distingue absurdamente só o critério do tempo, ou seja, sem levar em conta a racionalidade e sistematicidade do homem quando ele atua para fazer a seleção, ele vê que não tem esses fósseis, essa gradação perfeita, e mesmo assim ele dá um grande crédito a essa possibilidade, essa hipótese que ele mesmo formula. Exatamente. E veja, Guilherme, que como é problemática essa questão, essa analogia da seleção artificial com a seleção natural. Porque com a seleção artificial, por mais que produzamos as espécies mais esdrúxulas, ou melhor, as variedades mais esdrúxulas de pombos, como no caso, ele produzia uma variedade de pombo que dava cambalhotas pelo ar. Mas porque ele tinha um defeito, tinha um problema neurológico e provavelmente não ia sobreviver em condições naturais. Mas, ainda assim, não deixava de ser pombo. O que Darwin vai dizer é que, simplesmente, a adição de tempo à escala geológica seria o motor, ou melhor, a razão suficiente para uma modificação na forma da espécie. Então, o pombo deixaria de ser pombo e passaria a ser uma outra espécie. Enquanto que na seleção artificial, por mais que produzamos variedades díspares,
nunca deixam de ser identificadas como pombos. Nunca houve uma transição de espécie na seleção artificial. Nunca, nem nunca. É um salto qualitativo que não... Exatamente. Enorme, que ele simplesmente negligencia. Isso. Que ele atribui ao tempo. Interessante. E de fato, veja que esses trechos que eu mencionei se referem ao esboço, né, de 1942. Existe uma história muito curiosa por trás da redação dessa principal obra de divulgação do que hoje conhecemos como teoria da evolução, mas que nunca recebeu esse nome pelo próprio autor. O livro, que se intitula A Origem das Espécies, tem uma história de redação e publicação muito curiosa e que vale a pena tratarmos para entendermos o impacto dessa teoria, que hoje tem o valor de dogma. Veja que o Darwin, ele, enfim, quando começa a se preocupar com uma questão profissional, o pai, enfim, imagina para ele uma carreira de médico, mas ele não tinha aptidão nenhuma para medicina. E aí, como alternativa, ele imagina uma carreira eclesiástica, né, para que tivesse, então, digamos, um certo prestígio. Mas o que Darwin gostava mesmo era de, enfim, caçar borboletas, olhar besouros. Ele era, de fato, um historiador natural. E é com isso que realmente ele vai trabalhar. Apesar de nunca ter achado, digamos, impossível a ideia de tornar-se clérigo. Ele mesmo disse que gostava da ideia de ser um clérigo do campo, né? No entanto, essa carreira não vai vingar, né? Bom, em 1836 é quando ele retorna da viagem que ele empreende, né, com o navio Beagle, através dos trópicos, para, enfim, estudar, né, a história natural de diversos locais. Em 1837, ele começa as primeiras notas desse livro. Em 1842, ele realiza aqueles cruzamentos com os pombos, ele avança bastante na redação e passam-se vários anos. Passam-se 20 anos desde as primeiras notas do livro. É em 1857 que Darwin vai receber um manuscrito de um autor chamado Wallace, relatando ideias extremamente semelhantes com a dele. É só com, digamos, recebendo esse manuscrito que Darwin resolve tomar uma atitude e finalmente publicar essa obra que ele não terminava nunca de colecionar, enfim, e de redigir. Então, em 1858, eles realizam, depois de um acordo, uma comunicação conjunta, a Sociedade Linneana, e em 1859 sai a primeira edição do livro A Origem das Espécies. Veja que durante a redação do livro A Origem das Espécies, Darwin coleciona uma enorme quantidade de dados de história natural, com enormes e vários detalhes muito específicos de história natural. E a obra, quando é publicada, tem um grande impacto na sociedade. Enquanto que a comunicação oral, o paper que ele publica em colaboração com Wallace, não apresenta nenhum impacto. É curioso imaginar por que uma obra tão, digamos, farta de dados exaustivos de história natural tem um impacto tão grande na sociedade, interessa a tanta gente. Quem é que de fato vai estar interessado em saber os detalhes dos ramos de uma craca lá no costão rochoso? E um outro aspecto muito curioso é que na primeira até a sexta edição do livro A Origem das Espécies, Darwin não menciona nenhuma vez a palavra evolução.
No entanto, todos hoje conhecem o Darwin como o autor da teoria da evolução. O que está, então, por trás da redação dessa obra, que vai ter um impacto tão grande na sociedade e que vai estar invariavelmente associada à teoria da evolução? Bom, Etienne Gilson vai explicar para a gente na sua obra de Aristóteles a Darwin que aquilo que Darwin vai tratar na sua obra, na verdade, vai levar o nome de evolução e de teoria da evolução devido a uma outra referência, que é o Herbert Spencer. Quem é Herbert Spencer? Herbert Spencer é um contemporâneo de Darwin, que, enfim, tratou de diversos campos em literatura, economia, inclusive biologia ou história natural, e que vai propor uma teoria geral da evolução, uma lei universal da evolução. Na filosofia de Spencer, diz ele, a matéria passa de um estado de dispersão a um estado de integração, enquanto que a força que operou a concentração se dissipa. O Spencer propõe, então, uma lei universal de evolução, que integra tudo, inclusive os seres vivos. E a essa filosofia ele dá o nome de lei universal da evolução. Darwin nunca chama a sua obra de teoria da evolução. Ou pelo menos nunca tinha chamado. Ou pelo menos nunca tinha chamado até a 6ª edição da sua obra. Veja que no final desta 6ª edição, num capítulo denominado Recapitulação e Conclusões, ele inclui um trecho na última edição que ele vai elaborar do livro A Origem das Espécies. Diz Darwin: eu tratei previamente com vários naturalistas sobre o tema da evolução. Em nenhuma vez encontrei algum apoio. É provável que alguns realmente acreditassem então na evolução, mas ou eles se mantiveram silenciosos ou se expressaram tão ambiguamente que não foi fácil entender o que queriam dizer. Agora, as coisas mudaram totalmente e praticamente todo naturalista admite o grande princípio da evolução. Ora, se antes de 1859 Darwin falou tão frequentemente de evolução, por que ele não menciona uma única vez essa palavra na sua obra? Porque ela não está presente nos seus trabalhos. Onde estavam então essas discussões? O que de fato aconteceu para que ele mencione que as coisas mudaram totalmente? Parece então haver por trás, digamos que um partido da evolução, há algum grupo que então vai estabelecer que a partir daquele momento era a hora de usar a palavra evolução, era a hora de inserir naquela teoria que então correspondia satisfatoriamente ao modelo mecanicista, era a hora de incluir uma palavra que carregasse um sentido doutrinário. Portanto, essa escolha de usar, de passar a empregar o termo, só poderia ter um sentido mais profundo, um sentido que podemos dizer religioso. Daí o darwinismo passou a ser a teoria da evolução. Então, Darwin propõe uma teoria biológica que leva um nome spenceriano de teoria da evolução. A teoria spenceriana de evolução vai triunfar sob o nome de Darwin, que não ensinou, ele não trata de uma lei de evolução geral, ele trata de um mecanismo de modificação das espécies biológicas.